Roberta, muito bom te receber aqui. Parabéns pela sua excelente apresentação. Foi muito bom, muito informativo. A gente tem certeza que todo mundo gostou muito, né? Que bom. Obrigada. A Roberta para não falar tudo que ela faz, ela é coordenadora, supervisora e docente do Paradigma, né? E fez uma palestra agora falando sobre RFP. E você fala, Roberta, na sua apresentação, eu queria até já começar fazendo uma pergunta relacionada a uma fala sua, que você sempre se interessou pelo estudo de eventos privados e do comportamento verbal, desde o início dos seus estudos sobre análise do comportamento. E que conhecer a EFT só te ajudou a aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre esses fenômenos. Então, considerando isso, eu queria te perguntar o que a EFT traz como novidade, o que ela adiciona aos estudos da análise do comportamento. Acho que fundamentalmente, Vanessa, o que a RFT explicita é uma base empírica para o entendimento do comportamento verbal. A gente sabe que, como eu falei também na minha apresentação, que o comportamento verbal era uma preocupação da análise do comportamento desde o início. Lá em 38, quando Skinner escreve o comportamento dos organismos, ele descreve, no seu primeiro rascunho, digamos assim, na sua primeira formulação, o que é o comportamento operante, e ele tem lá uma fala que é mais ou menos assim: eu espero não encontrar, apesar desse texto todo, desse livro todo ter sido escrito sobre o comportamento dos animais, eu espero não encontrar muitas diferenças no comportamento do animal e no comportamento do humano. A exceção provavelmente será no campo do comportamento verbal. Esse comportamento precisará de explicações adicionais para a gente entender o humano. Então, o Skinner já intuía, obviamente, já observava isso. Depois, em 45, na análise operacional dos termos psicológicos, ele apresenta uma formulação importante sobre os eventos privados e sobre o comportamento verbal e a relação deles dentro de uma análise funcional, dentro de uma análise do comportamento que inclua uma análise funcional. E aí, em 57, ele publica o livro Comportamento Verbal, e a gente sabe que a principal crítica produzida a esse livro, tanto na própria área quanto externamente à área da análise do comportamento, é que era um livro interpretativo, no sentido de que ele não trazia o suporte empírico que o estudo sobre o comportamento operante, comportamento animal, tinha e trazia na construção da teoria. E que a explicação do comportamento verbal humano era uma derivação daqueles estudos empíricos aplicados ao ser humano, mas de uma maneira interpretativa. Então, do meu ponto de vista, o que a RFT contribuiu foi ampliar e desenvolver a área, trazendo dentro do laboratório com o comportamento humano os estudos empíricos que de alguma maneira mostram este repertório comportamental sendo adquirido, mantido e transformado. O comportamento verbal sendo analisado como essa unidade de análise específica que é o responder relacional arbitrariamente aplicável, e como eu posso produzir esse repertório, que é um operante, e modificá-lo a depender de quais manipulações eu possa produzir. Então, de uma maneira, eu acho, sendo mais objetiva na pergunta que você me fez, a RFT acrescenta com a apresentação a descrição deste operante, o responder relacional arbitrariamente aplicável, e o estudo empírico de como esse operante pode ser modelado pelas contingências, que era uma parte que não estava especificada, não foi especificada na abordagem skinneriana. Acho que esse é o avanço, esse é o acréscimo da RFT. Legal. E ainda falando sobre o responder relacional, né? Você também diz que ele pode afetar a gama de estímulos aversivos que contribuem para o sofrimento do sujeito, né? E esse sofrimento é o que aparece na clínica.
Então, eu queria falar de que forma, eu queria entender, que você explicasse de que forma isso acontece. A ideia é essa, né, de que a linguagem, à medida que ela é desenvolvida, ela vai permitindo que a gente possa se relacionar com determinados eventos do mundo de maneiras a depender das funções que são estabelecidas agora a partir deste repertório relacional. Então, a gente sempre soube que os eventos do mundo nos impactam a depender das suas funções. O que o comportamento verbal traz é uma possibilidade de que as funções sejam transformadas a depender da maneira como eu relaciono esses eventos. Então, não mais só e exclusivamente, como acontece nos animais, da maneira como esses eventos impactam diretamente o meu comportamento, na minha experiência com o ambiente, mas também a depender destas relações verbais. Então, se a gente parar para pensar rapidamente, você prefere comer ovos ou carne para ter a sua dose de proteína, Valessa? Diária. Carne. Por quê? As respostas que você pode me produzir, porque eu gosto mais, porque é mais saboroso, porque me dá mais força, me dá mais energia, elas podem ser baseadas tanto na sua experiência direta, quanto elas podem ser impactadas por estas respostas relacionais. Então, digamos que eu errei a pergunta, mas supondo que você fosse uma pessoa vegana, e você me respondesse, vegana não, vegetariana, porque o vegana nem ovo comeria. Se você fosse vegetariana, você me diria ovos. E a sua resposta de porquê teria relações que tornam a função de carne aversivas para você, independente da sua experiência direta com a carne. Eu conheço, por exemplo, vários vegetarianos que o sabor, a textura e a própria sensação física que a carne dá para a pessoa quando ela é ingerida são altamente reforçadoras. Mas o valor, a função aversiva da carne é colocada para elas por conta destas relações. Comer carne é criar um desequilíbrio no ambiente, etc, etc. Né? Prejudicial para o ambiente de uma maneira como um todo. Então, é esta capacidade que, como eu falei, é extremamente útil para a gente, quando ela é aplicada para determinadas instâncias do comportamento do sujeito, essa mesma habilidade pode ser muito prejudicial. Então, eu posso perpetuar o meu sofrimento, ou ampliar, no exemplo que eu dei do meu filho, o meu sofrimento, porque eu estou relacionando aquilo que a minha mãe fez com ela não gosta mais de mim. Uhum. E aí agora eu estou sofrendo não só porque a minha mãe me botou para fora de casa e eu estou na chuva, tomando chuva, mas também porque ela não gosta mais de mim, porque eu não sou suficiente para minha mãe. Né? Então a aversividade é aí ampliada e já não está mais na minha relação direta com a minha mãe ou na minha relação direta com a Carmen, no outro exemplo que eu dei, mas sim na maneira como eu estou relacionando esses eventos agora, neste momento. Então, é dessa forma que o responder relacional impacta o nosso sofrimento. Então, o que eu acho que eu tentei falar é que ele é o mesmo repertório, ele é uma faca de dois gumes. Né? Ele é, ao mesmo tempo, útil e fundamental para que a gente use a própria experiência para encarar um novo contexto, mas ele pode ser extremamente prejudicial à medida que eu uso a minha própria experiência e, ao reagir a ela, eu me limito, eu diminuo as oportunidades de acesso a reforçadores, por exemplo. Sim. E acho que isso aí, então, tem a ver diretamente com a questão da rigidez, que você fala também na sua apresentação, né? Exatamente. E aí, eu achei muito interessante, porque aí você fala que o terapeuta, com o seu comportamento verbal, você até coloca essa pergunta, eu gostaria que você falasse sobre isso. Caiu aqui. É que a minha bateria tá fraca. Espero que a gente termine antes da bateria. Quase acabando. Vou correr. Então, você fala sobre a questão da rigidez comportamental, né? E aí, eu queria saber como o terapeuta, com o seu comportamento verbal, pode alterar, pode ter impacto sobre o controle contextual e favorecer, então, a flexibilidade.
que é o objetivo, um dos objetivos da terapia, né? Exatamente, exatamente. Acho que a ideia é todo aquele processo que eu falei, né? Que a gente crie na terapia múltiplas alternativas e oportunidades para que o cliente aprenda a reagir ao seu próprio comportamento de uma maneira variada, num primeiro momento, diferente do que ele normalmente faz e que produza efeitos mais úteis para ele mesmo. E a gente faz isso usando a linguagem, né? A terapia em particular, e como mais do que usando a linguagem, porque a terapia, o terapeuta fala com o seu cliente, e então a linguagem é uma ferramenta, mas mais do que isso, Valessa, a gente tem um entendimento aqui de que não só a linguagem do terapeuta é uma ferramenta para impactar o comportamento do cliente, mas fundamentalmente o impacto que a gente quer produzir é também sobre o comportamento verbal do cliente. Eu quero que ele amplie respostas relacionais de um determinado tipo, hierárquicas e deíticas, né? Que ele possa incluir a sua experiência privada de tal maneira e relacionar essa experiência privada a consequências atrasadas e dessa forma poder se engajar em novos comportamentos. Então eu vou alterar, não só vou usar o meu comportamento verbal como ferramenta, mas vou também ter como objeto de intervenção o comportamento verbal do cliente. Como a gente faz isso? Fazendo perguntas, funcionando como comunidade verbal, né? Que ajuda o sujeito a, com as nossas perguntas, ampliar a discriminação sobre suas próprias respostas, sobre a efetividade delas, sobre as variáveis que impactam nessa maneira que ele funciona. Uhum, uhum. Essa é a pergunta da disciplina, desculpa, essa é a nossa pergunta da disciplina de comportamento verbal lá no Paradigma, né? De que maneira o comportamento verbal do terapeuta impacta o comportamento verbal e não verbal do cliente. Sim. Sim, e é um desafio, né, para os terapeutas, e eu acho que essa tua apresentação contribui muito para isso, para ampliar o repertório dos terapeutas nesse sentido, né, de compreender a contribuição da RFT, né, e utilizar isso na própria prática clínica. Né? Que bom, esse era o objetivo. Foi alcançado com louvor. Que bom. Agora, assim, eu queria, só para finalizar, fazer duas perguntas baseadas mais na tua trajetória profissional, tá? Claro. Primeiro, eu queria que você me falasse uma pessoa que foi referência para você na tua trajetória profissional. É rápido, né? Vem imediatamente. O Roberto Banaco. Foi com o Beto que eu comecei os meus estudos, tanto sobre comportamento verbal quanto sobre eventos privados. Eu falava para ele, eu quero ser terapeuta e eu quero entender essa parte do fenômeno que impacta tanto no trabalho da clínica. E aí, então, o Beto me orientou na iniciação científica, me orientou no TCC, me orientou no mestrado, foi banca do meu doutorado. E, obviamente, no meio desse processo todo, eu vim trabalhar com ele no Paradigma. E não tenho dúvida de que o Roberto Banaco é a minha primeira referência. É claro que outros, né? Se a gente for falar do plano teórico, obviamente o Skinner, o próprio Stephen Hayes, mas no campo pessoal, no impacto direto na minha história, foi o Beto. Legal. E ele é muito inspirador mesmo, né? Totalmente, totalmente. E eu queria também pedir que você compartilhasse com a gente um evento que marcou a tua trajetória profissional. Uau! Um evento específico que marcou a minha trajetória profissional? Eu acho que um evento recente, que também, de novo, é o primeiro que vem na minha cabeça, e aí é legal a gente notar exatamente como esta possibilidade de lembrar e então criar uma explicação a partir das lembranças vai determinando a nossa história. Então essa parte da história que eu vou contar aqui é uma história recente. Eu acho que marcou muito os últimos anos da minha experiência profissional a participação no Congresso Internacional da ICBS, que é a Associação para Contextual and Behavioral Science, a associação que o Hayes, o Stephen Hayes, fundou, na saída dele da aba, né, da aba americana, um pouco, meio que naquele momento, oficializando um certo rompimento entre esse novo
entre aspas, modo de explicar o comportamento verbal e o modo tradicional, mas que agora já foi superado. Enfim, o próprio Reis tem sido e é fellow da ABA e está sempre nos congressos. E como que bom aqui no Brasil a gente conseguiu fazer diferente, né? A BPMC e a ICBS são irmãos, né? São associações irmãs, porque faz sentido para mim, congregam as mesmas pessoas. Mas para mim foi um evento importante porque me colocou em contato com esse novo modo de incluir a teoria no trabalho terapêutico de uma maneira muito diferente do que a gente fazia aqui, né? Acho que na minha experiência eu frequentava os congressos da BPMC desde, como eu falei, desde a graduação, desde o segundo ano da faculdade, e os congressos eram sempre uma participação mais passiva, a gente assiste palestras, né? E lá eu entrei em contato com um novo modo de aprender, que a gente fazia aqui, muito mais em sala de aula, ou mesmo na própria terapia, mas muito menos no contexto de congresso. E que era esses, os workshops experienciais e a coisa mais próxima. E obviamente o primeiro congresso que eu fui da ICBS ainda era pequeno, tinha umas 200 pessoas, foi como o primeiro congresso da BPMC que eu fui, lá em Campinas, em 92, também tinha umas 200 pessoas. E nesse sentido, a gente sentava, almoçava, conversava, 200 pessoas, você interage com todo mundo. E essa interação fez com que eu me aproximasse muito mais rapidamente e profundamente com essa área de estudo e pudesse, de alguma maneira, desde então já em 2010 eu trouxe para a BPMC a Carmen Luciano, em 2011 eu trouxe para a BPMC o Kelly Wilson, trazer mais rápido e mais perto, não que o Reis já não tivesse estado aqui no Brasil, tinha vindo já algumas vezes, inclusive para a BPMC, se não me engano, em 2006, que foi justamente uma das únicas ABPMCs que eu não fui, porque eu tinha recém-parido o meu filho que apareceu nos slides. É isso, né? Pois é. Moça, então, esse foi um evento que eu acho que mudou mais na história presente da minha atuação, esse modo todo de trabalhar e de produzir conhecimento. Uhum. E é difícil mesmo selecionar um evento, né? Pois é. De tantas coisas. Bom, muito legal. Então, temos uma entrevista. Muito bom. Um prazer fazer essa entrevista, Vanessa. Muito obrigada, Roberta, por tão generosamente ceder aí o seu tempo para conversar um pouquinho aqui com a gente. Essa é uma entrevista feita para Dia de Lab, que é a plataforma feita por analistas do comportamento para analistas do comportamento. Então, foi um prazer estar aqui em mais um espaço justamente de disseminar a análise do comportamento para que a nossa comunidade seja cada vez maior e que possamos impactar as pessoas não só no campo e no contexto terapêutico, mas no contexto cultural e científico de uma maneira mais ampla. E a Dia de Lab é uma estratégia para isso muito importante. Com certeza. Eu que agradeço, então, Vanessa. Muito obrigada, então, e um bom congresso para você. Obrigada, um bom congresso para todos.